Falar em vídeo, dar entrevistas, até pouco tempo atrás era uma tarefa limitada a políticos, a donos de grandes empresas, a representantes de setores. Já hoje em dia, com a popularização dos vídeos, principalmente por causa da internet, é cada vez mais comum a necessidade de nos portarmos diante de uma câmera. E agora imagine isso diante de uma câmera operada por profissionais com um entrevistador no local. Muitas pessoas congelam só de imaginar isso. Mas hoje em dia, como eu falei, é cada vez mais provável que isso aconteça, mesmo que você seja um profissional muito novo no setor. Às vezes você está lá para representar um setor da sua empresa, ou você precisa falar sobre uma ideia que você tem, ou o que você faz. Então as capacidades comunicativas hoje em dia são cada vez mais importantes. E se falando em vídeo, que é esse caso específico, existem alguns pontos que você tem que observar para não ficar um pouco estranho na frente da câmera e ao mesmo tempo você vai ver com as dicas que eu vou te passar como é muito mais fácil do que parece. O primeiro ponto a se evitar é aquele olhar vidrado para a câmera. Sem expressões faciais, sem gesticulação, apenas falando para a câmera. Isso fica muito estranho de assistir, não é? Pois bem, quem estiver assistindo uma pessoa falando assim também vai ficar. Então, se você tiver que falar em frente a uma câmera, você pode tranquilamente se expressar com o seu rosto, com as suas expressões faciais e gesticular. Imagine a câmera como um amigo, como uma pessoa, e as pessoas precisam saber o que você pensa também através da sua linguagem corporal. Então, não tenha medo de se expressar dessa maneira. Isso é natural e as pessoas esperam que seja assim. Vamos supor, então, que você está realizando uma entrevista. Então, você tem um entrevistador aqui do seu lado. Algumas pessoas, então, ficam na dúvida. Eu vou olhar para a câmera ou eu vou olhar para a pessoa que está me entrevistando enquanto ela faz a pergunta? Pois bem, olhe para quem está falando com você. Enquanto a pessoa estiver fazendo a pergunta para você, você olha para a pessoa, espera ela terminar a pergunta. Você pode começar a responder para ela e continuar a resposta para a câmera. Assim fica uma conversação, fica uma coisa bem natural e você vai passar um ar bastante profissional, bastante natural diante de uma câmera. Em casos em que a entrevista é à distância e que você está em frente à câmera e tem que ouvir a pergunta através de um fone de ouvido, você vai ter que ficar olhando para a câmera enquanto a pessoa te faz a pergunta. Mas, novamente, é importante que você evite o olhar vidrado, o olhar perdido. Tá? Pisque, normalmente. A pessoa está te fazendo a pergunta, você pode até fazer expressões faciais, concordar, ou pode se expressar enquanto a pessoa faz a pergunta. Lembre-se, você está diante de uma câmera, mas também diante das pessoas. E depois que a pessoa terminou de fazer a pergunta, você pode responder naturalmente, sempre lembrando que você pode piscar, pode se expressar como se estivesse falando com uma pessoa. Eu espero que essas dicas tenham sido bastante úteis para você, caso você venha a se portar diante de uma câmera. E se você quiser saber mais dicas sobre comunicação, tanto para a sua vida profissional quanto para a sua vida pessoal, segue esse canal que eu posto vídeos semanais com dicas de comunicação aplicáveis no seu dia a dia. Até mais!